Oi pessoal, vamos dar continuidade aos seminários da disciplina de Metodologia da Pesquisa em Comunicação. A professora doutora Thaisa Bueno, sou a colega de vocês, Tati Naviana. E eu fiquei com uma tese intitulada Publicidade e o Consumo Infantil, uma abordagem crítica. É uma tese que o foco principal dela é apresentar o cenário da publicidade infantil brasileira da época, né? A tese é de 2014, como as crianças pensam, praticam e influenciam um consumo não programado, não planejado. E essa pesquisa ela revela quais as principais causas e efeitos que essa publicidade infantil proporciona no comportamento de consumo e social da criança e da família, quem são os corresponsáveis desses efeitos e o que se espera para um cenário ético desse consumo infantil. Como é que se deu então a construção desse cenário pelo autor, né? Com base nos artigos que tratam do tema, nas respostas das crianças que ele ouviu e também dos especialistas relacionados a elas, além dos pais de algumas crianças que foram ouvidos. Quem é o autor dessa tese? É o Alexandre Machado. Essa tese foi apresentada para que ele obtivesse o grau de doutor no programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade Metodista de São Paulo, MESP, sob orientação do professor Dr. Daniel dos Santos Galindo. E atualmente o Alexandre Machado também é coordenador do curso de Propaganda e Marketing da Universidade Paulista, Unip, e professor universitário dos cursos de Propaganda e Marketing também do curso de Administração. Qual foi a grande pergunta, né, que o autor levantou nessa pesquisa? Qual que é o efeito dessa publicidade para o consumo infantil, a compra não programada, e quem são os responsáveis por este cenário? E aí ele deixa bem explícito também outras perguntas que estão relacionadas, né? Possíveis perguntas que estão relacionadas a essa grande pergunta da pesquisa. Pode-se classificar a criança como um ser inocente e vulnerável às táticas mercadológicas, apenas passivas e receptivas a essas mensagens publicitárias? Esse poder da criança interpretativa, ela não possui nenhum filtro ou mecanismo de autodefesa sobre a necessidade e o desejo. Existe um só culpado para essa realidade social em que a criança está inserida. E outro questionamento que ele levanta é com relação à legislação, né? Se proibir essa mensagem publicitária para o público infantil, se pode representar um retrocesso no comportamento cultural absorvido pela criança na sociedade de consumo. O grande objetivo dessa pesquisa é apresentar esse cenário da publicidade infantil brasileira, objetivo geral, como é que as crianças pensam, praticam e influenciam esse consumo não planejado, e como os objetivos específicos eu identifiquei, né, percebi aqui que ele pretende averiguar a existência de coautores no processo de estímulo a essa compra não planejada, qual que é a participação das crianças, a participação de outros agentes transformadores nesse cenário, identificar as causas e efeitos que são apontados pelos indicadores sociais, analisar os efeitos da comunicação de massa e da publicidade na criança, e ainda identificar a existência ou não dessa prática não planejada e as interferências no comportamento social e do consumidor infantil. Quais os argumentos, né, que ele utilizou, que o Alexandre Machado utilizou para justificar essa pesquisa? As produções textuais acerca da temática publicidade e o consumo infantil, que dividem opiniões favoráveis e desfavoráveis sobre a legitimidade, a ética, a moral da publicidade que é dirigida às crianças, também pelo excesso de publicidade e a quantidade de tempo, de horas que as crianças brasileiras estão expostas aos meios de comunicação de massa. Isso afeta e transforma o hábito de relacionamento social e as práticas de convívio que se relacionam com outros fatores, como econômico, educacional e de saúde,
E aí ele traz um dado que as crianças brasileiras são as que mais assistem TV, 5 horas, isso na época da pesquisa, e que uma pesquisa da Datafolha de 2013, um ano antes, já apontava que o shopping center é o lugar preferido das crianças, né? E é um lugar de consumo. E ainda com base no faturamento da indústria direcionada a esse mercado infantil. 4 bilhões com brinquedo, 21 bilhões com vestuário, 24 bilhões com calçados infantis e 42 bilhões com produtos de higiene e cosméticos, isso no ano de 2014 ainda. O recorte que ele faz dessa pesquisa para o estado da arte, ele seleciona 19 artigos no intervalo de 2008 a 2013, né, faz esse levantamento bibliográfico, contemplando todas as regiões brasileiras. E ainda ele selecionou 433 crianças de 6 a 12 anos, do primeiro ao sétimo ano, de 2 escolas particulares de Santos, por amostragem não probabilística por conveniência. Escolheu 7 publicitários depois de uma pesquisa feita em agências de publicidade que trabalham com produtos direcionados ao consumidor infantil, agências responsáveis, por exemplo, pelo comercial, pela propaganda do McDonald's. Comerciantes de grande prestígio e tradição na cidade que atendem esse público, né? Uma escolha aleatória e por conveniência do pesquisador. 2 especialistas do Conselho de Autorregulamentação Publicitária e um do PROCON. 3 profissionais da psicologia e psicopedagogia, 1 da psicologia e 3 da psicopedagogia, com experiência em atendimento infantil de pelo menos 5 anos, da mesma faixa etária também. E ainda selecionou por conveniência 7 pais de 11 crianças que foram ouvidas na pesquisa. Como é que se deu o referencial teórico dessa tese? Eu trouxe aqui, elenquei os principais autores que ele cita nesse referencial teórico quando ele faz ainda recapitula toda essa história do que é sociedade, como é que se deu a construção e a evolução da sociedade moderna e hipermoderna, chegando à pós-moderna e à atual sociedade de consumo. Ele traz conceitos sobre infância, criança e família, e até chegar no foco da pesquisa, que é essa comunicação mercadológica destinada à criança, linkada aos meios de comunicação de massa. Ele fala um pouco sobre esse poder que a marca exerce, a influência dos personagens e como isso reflete no comportamento do consumidor infantil. E aí, como é que está estruturada essa pesquisa, né, essa tese? Depois da introdução, ele sumarizou aí 6 capítulos. O primeiro capítulo ele aborda principalmente os indicadores sociais, econômicos, educacionais e da saúde, dedica esse capítulo inteiro aos indicadores que estão inseridos no contexto da criança. No segundo capítulo e no terceiro, ele foca no referencial teórico, né, nos principais conceitos de sociedade, transformação global, evolução da sociedade, transformações da sociedade moderna, pós-moderna e hipermoderna na sociedade de consumo, como elas afetaram o mercado, a família e a criança. No terceiro capítulo, ele fala da comunicação mercadológica e as táticas de persuasão dessa compra não planejada, demonstra os principais conceitos e definições até chegar aos meios de comunicação de massa. Fala do poder das marcas direcionadas ao público infantil, a influência dos personagens, né, nas estratégias de venda e ainda sobre o comportamento do consumidor infantil na sociedade contemporânea. O quarto capítulo, ele dedica essencialmente a metodologia para o levantamento da pesquisa bibliográfica. Ele faz essa pesquisa bibliográfica sobre o tema publicidade e consumo infantil e usa essas informações para a elaboração do questionário que ele aplicou para as 433 crianças. Já no capítulo seguinte, ele apresenta o resultado desse questionário com as crianças e no sexto capítulo ele faz um painel com o resultado que ele obteve com os questionários aplicados aos especialistas, publicitários, comerciantes varejistas, as organizações governamentais e não governamentais, psicopedagogos e psicólogos e ainda aos pais das crianças.
Na sequência, ele faz as considerações finais. E aí, qual que foi a metodologia utilizada? Está bem clara, né? Que é uma pesquisa bibliográfica. Essa primeira etapa ela foi dividida em duas fases. Primeiro, ele fez esse estado da arte, para identificar o estado da arte do tema publicidade e o consumo infantil, analisando o pensamento crítico mais atual dos pesquisadores sobre o assunto. E aí, com base nesse levantamento bibliográfico, ele desenvolve essa pesquisa quantitativa, elaborando um questionário de entrevistas com perguntas fechadas, né? Entrevista exploratória estruturada, é um instrumento de coleta de dados, e as respostas foram aplicadas múltiplas respostas, quer dizer, e esse questionário foi aplicado a 433 crianças. E aí, na segunda etapa da pesquisa, ele obtém a opinião dos especialistas, por meio de questionário também, faltou um pontinho aí. Na terceira etapa, ele concentra esse questionário aos pais das crianças. Como é que ele faz a análise, então, de todos esses resultados? É uma pesquisa com muitas informações, é uma tese de 184 páginas, para se ouvir mais de 400 crianças, pontuando 19 perguntas, cada uma com um quesito que ele apresenta o resultado de cada resposta dessa. Ele utilizou principalmente de quadros, diagramas, figuras para sintetizar e destacar as informações obtidas em procedimentos estatísticos, né? Ele utiliza bastante o percentual dos resultados. Especialmente as respostas dos questionários, ele faz gráficos no formato pizza, modelo pizza, né? E ele traz 37 gráficos nessa pesquisa. O primeiro capítulo, por exemplo, quando ele traz os indicadores, ele traz uns gráficos mais ilustrativos sobre esses indicadores. Mas quando ele vai para o questionário, principalmente para as respostas das crianças, ele traz todas as respostas das 29 perguntas fechadas que foram feitas. Para cada resposta, ele apresenta um gráfico no formato de pizza com o percentual do que as crianças responderam. 59% das crianças disseram que assistem televisão, 40% preferem internet, e por aí vai, né? Gráficos com indicadores, gênero, idade, se essas crianças ganham mesada, preferem ser por personagem, tempo de TV, o que mais gostam de assistir. E aí ele faz ainda 11 quadros, e o quadro mais importante da pesquisa, eu ouso dizer que é esse que eu printei aqui para vocês, o quadro número 10. Tá só um tópico desse quadro. Na verdade, é um quadrão. Esse quadro ele toma 6 páginas, porque ele traz um resumo dos principais artigos científicos brasileiros, né, do estado da arte a respeito do tema. E aí ele apresenta o autor, o objetivo e os resultados relevantes. Assim como está aí esse exemplo a respeito da divertida publicidade que alimenta o público infantil, um artigo do Galindo. E aí ele fala qual que é o objetivo, qual que é os resultados, e assim ele faz com os 19 artigos que embasaram essa pesquisa bibliográfica que ele selecionou nesse estado da arte. Então, esse quadro toma 6 páginas da pesquisa, e eu achei uma forma muito interessante de fazer esse resumo para apresentar principalmente os resultados mais relevantes de cada artigo. É de fácil visualização, embora sejam muitas páginas, porque são muitos artigos analisados, né? Mas se isso fosse discorrido em texto, talvez quando você chegasse lá para o terceiro ou quarto artigo, as informações ficavam mais confusas ou perdidas. Então, gostei muito desse modelo de quadro que a pesquisa aponta, né, que o autor fez. E ainda ele analisa os dados obtidos nos questionários, que é a grande ferramenta dessa pesquisa quantitativa, né? Os questionários foram aplicados nas crianças, a esses especialistas aí citados, e aos pais. Qual é a conclusão que o autor chega, então, com essa pesquisa, né?
Ela revelou que as crianças são tanto consumidoras como influenciadoras na compra não planejada. E aí ele já retoma, já responde uma daquelas perguntinhas que foram levantadas, que ele deixa também explícitas durante a pesquisa, se essas crianças são só passivas e receptivas. Não, e aqui ele confirma que elas são tanto consumidoras dessa publicidade como influenciadoras dessa compra não planejada. E isso com base nas respostas que elas informaram dos questionários e também nas respostas dos pais. Sobre o efeito que essa publicidade exerce ou pode exercer na compra não planejada das crianças, né, que acho que é a grande premissa mais crítica levantada nessa tese. Os corresponsáveis diretos e indiretos do processo ouvidos, eles possibilitaram de forma livre e democrática, sem juízo de valor, uma análise sobre a participação, a influência e a responsabilidade de cada um na compra não planejada. E nas considerações finais, o autor primeiro aponta o resultado, o que ele concluiu de cada corresponsável nesse processo, para depois ele fazer a sua própria conclusão. Aí nas considerações ele entende que, com base nas respostas das crianças, a mídia e o ponto de venda agregam valor na busca de informação sobre os produtos que elas mais gostam de comprar, que o tempo de exposição frente às mídias é alto e que isso propicia e pode estimular a compra não planejada, né? E que elas responderam que percebem uma ausência de controle dos pais no tempo em que elas estão expostas às mídias e tem também um sentimento positivo sobre a propaganda. O que é uma combinação, essa ausência dos pais e esse sentimento positivo, uma combinação favorável que tende a essa compra não planejada. Na opinião dos publicitários, o consumidor infantil é vulnerável à compra não planejada pelo tempo e exposição que ele fica frente às mensagens, e essa propaganda ela estimula e não induz o consumidor infantil à compra não planejada, e isso na opinião dos publicitários. E aí ele traz um dado que eu achei interessante destacar também, que 5 horas de TV vistas pelas crianças significam uma exposição a 550 comerciais, e 15% dessa programação consiste em publicidade, e significa que essa criança está exposta anualmente a 30 mil comerciais, isso na época da pesquisa. Na opinião dos comerciantes, essa propaganda ela pode sim causar influência sobre a escolha do produto, mas eles não consideram que essa propaganda seja prejudicial. Eles afirmam que o objetivo é estimular sim essa compra não programada. Só que eles acreditam que esse projeto de lei seria, eles usam uma palavra até desqualificado, porque a propaganda é uma forma democrática de acesso à informação e essa decisão sobre o consumo tem que ser sempre do consumidor. Já na opinião do conselho que regulamenta, né, as agências de publicidade e o PROCON, esse consumidor infantil ele é hipossuficiente e vulnerável sim, principalmente pela sua idade e percepção de mundo, e eles reforçam a opinião de que a propaganda induz e estimula a criança ao consumo. Já os especialistas, pedagogos e psicólogos, a psicóloga, entendem que esse excesso de exposição da criança diminui o tempo delas com outras atividades, que elas são sim influenciáveis, têm dificuldade em separar o que é real do imaginário e que têm sentimento de precaução em relação ao tempo e ao conteúdo. Esses especialistas, na verdade, eles têm esse sentimento, não é as crianças, de precaução em relação ao tempo e ao conteúdo, mas não necessariamente em vetar a forma de como essa informação é buscada, né? Por meio da lei que quer regulamentar essa publicidade infantil. E esses especialistas entendem que a possível causa e consequência dessa publicidade faz parte do processo de aprendizagem, tem que ser acompanhada e não tolhida. E aí, na opinião dos pais, eles têm o hábito de levar os filhos às compras, confirmam que as crianças exercem influência sobre as compras de produtos que são destinados à família, assumem que tem pouco controle sobre esse tempo de exposição dos filhos e incluem os filhos nas programações que envolvem esse consumo, né? E eles atendem, na maioria das vezes, ao desejo dos filhos
E só que eles não entendem ser necessário fazer restrição do tempo de exposição à propaganda, mas sim ao conteúdo. E aí o que o autor conclui depois dele fazer esse apanhado de cada corresponsável envolvido nesse processo? Respondendo também à grande pergunta que a gente fez, né, que eu identifiquei nessa tese, retomando principalmente os objetivos, acho que é esse o grande objetivo da conclusão, se essa tese retoma aos objetivos. Ele responde que não é possível atribuir apenas à publicidade a causa pelo comportamento de compra das crianças, mas que a legitimidade, a ética e a moral sobre o futuro da publicidade que é dirigida a elas ficam evidentes a partir das análises comparativas dos resultados das pesquisas, com cada envolvido nesse processo, as crianças, os especialistas e pais, e que não é engessando por meio de projetos de lei que vai se chegar a um consenso e muito menos a concordância, né, de parte da sociedade sobre o que é certo e errado da publicidade, mas que cabe principalmente bom senso ao tratar do assunto. E aí ele encerra dizendo que administrar os excessos, redirecionar os desejos, amenizar os impulsos, conscientizar o consumo racional são diálogos ausentes nesse cotidiano da família contemporânea que tem que ser praticados. E como ponderação final eu destaco aqui que esse cenário da sociedade contemporânea, esse cenário vivido pela sociedade contemporânea conduz não só a criança, mas todos que vivenciam seu dia a dia a uma necessidade de interagir com as novas tecnologias, e esse acesso quase ilimitado das fontes de informação é inevitável. Então, negar essa publicidade não faz muito sentido. E as justificativas e os pontos de vista apresentados na pesquisa, eles propõem muito mais uma orientação e educação do consumidor infantil do que o próprio interesse de se cercear essa propaganda, né, direcionada às crianças. E isso acerca do tema, é uma ponderação acerca do tema. Mas as contribuições da tese para a nossa disciplina, daqui para frente, né, para a nossa dissertação, para os nossos estudos, enquanto pesquisadores, que é um excelente exemplo, esse levantamento bibliográfico que ele faz, um modelo de estado da arte, e é um exemplo muito robusto, uma pesquisa bem densa do que é a pesquisa quantitativa, pelo que ele se propõe, que é aplicar um questionário de forma extensa para extrair esses resultados, e nessa pesquisa quantitativa ele conseguir ter um panorama geral dessa influência da publicidade infantil nesse cenário, né, de efeitos e quem são os autores e corresponsáveis nesse processo. É isso. Tá aqui a referência bibliográfica e termina assim a minha pesquisa.